E aí, gente, tudo bem? Ai, ó, eu pensei muito pra vir falar da continuação do lance do que eu já fui casada. Porque, assim, é uma parte que já foi bonita, né? Mas tem as suas consequências. Eu sou muito, muito coração, eu sou muito sentimental. Tenho trabalhado isso muito na terapia, sabe? Mas assim, vi que ainda me pega. E que bom, porque eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, sabe? Depois de anos e anos, hum, certas coisas não mudam. A gente fica mais esperto com outras coisas, não deixa nada, ninguém te abalar tanto. Mas enfim. Então vamos. Vamos porque eu falei assim, eu falei sobre ontem o negócio, hoje eu já tô filmando, né? No dia seguinte, porque eu peguei o álbum, eu tirei as fotos, eu peguei o vídeo. Foi muito bom eu ver o vídeo, que eu vi o olhar dele pra mim. Eu tava com a correntinha e ele olhou e falou: Nossa, você tá linda. E sabe, fiquei super feliz. Eu tava bem nervosa, porque eu mal ria nas fotos. Tava bem nervosa de cair com o salto. Meu salto não é nem grande. É, eu não curto muito meu sorriso, então tentei pouca coisa. Tava super cansada, né, de toda a organização da festa e tudo mais. Tinha o lance do batizado da sobrinha dele no outro dia. Então aí você imagina tudo. Eu sou super ansiosa, se eu não me engano eu não dormi direito, enfim. Bom, depois que eu larguei, né, eu tava com uma pessoa, essa pessoa ia largar também da pessoa, mas infelizmente ela não largou. Aconteceu um acidente, bobo de moto. A pessoa ficou em coma induzido depois que eu fiquei sabendo sobre o que é isso e acabou falecendo. No dia eu queria ir junto, sabe? Porque eu fazia de tudo por essa pessoa. Eu, tipo, falava, me leva, mas não leva essa pessoa, sabe? E eu descobri que a gente não pode fazer isso, a gente não pode dar tanto assim pra pessoa, amar tanto, sabe? A parte espiritual que eu falei pra vocês, eu vi a parte mais sombria do espiritismo, que é que acontecia com ela quando ela bebia. Descia algumas coisas bem forte nela, não sei se fizeram, se ela fez alguma coisa, nunca vou saber, mas ela tentou algo contra a própria vida. Uma delas eu consegui segurar, a pessoa batia, falava umas coisas que só você sabia, então não tinha como ser mentira, e foi aí durante 3 anos. Então foi difícil e eu queria estar ali pra ajudar, amava tanto que, cara, me leva, mas aí o negócio tava nela falando, eu vou levar ela, e ela falava que ela ia nova mesmo, ela foi embora nova, e eu falei, o que eu vou fazer sem você? Ela, você vai viver. E é exatamente isso, eu comecei a viver. Eu entrei em depressão, eu era uma pessoa super bem, de boa com a vida e com todo mundo, inclusive no meu trabalho, eu cumprimentava todo mundo, eu dava bom dia, eu sorria pra todo mundo, né? Eu sei que o que eu fiz foi errado, porque a pessoa também era ainda casada, mas quem nunca errou na vida, quem nunca se apaixonou por alguém que não podia, entendeu? Isso eu aprendi, que eu não posso me relacionar com alguém que também já é casado, mas eu também era, entendeu? Então, enfim. E no velório da pessoa, né, o cara tava lá, e eu numa outra ponta, e eu escutei quem que é o viúvo ou a viúva, sabe? Da própria empresa. Então, hoje eu evito sorrisos, eu ponho um belo óculos na cara, chego de cara fechada, quem cumprimenta é mais a Luciana, a Márcia, meu pai, ou quem vem me cumprimentar. Do restante eu faço questão de passar direto, sabe? E aí foi difícil, foi muito difícil. Eu acho que eu só não fiz besteira porque eu falei, quem que vai cuidar da Mel? A Mel, pra quem não sabe, era minha cachorra. Eu tava com essa. Antes de eu casar com ele, eu tava já com a Mel na minha mãe. Então a Mel participou disso tudo, né? Tem uns 2 anos que ela faleceu de velhinha. Então ela que foi a chave de tudo pra essa virada, sabe? E aí eu conheci o Muay Thai por uma amiga que também me ajudou com a depressão, me ajudou com a ansiedade e mudou
completamente a minha vida. Muito. Nunca pensei em ser professora. Nunca pensei em ser preta, ponta branca, dar aula, ajudar outras pessoas. Então, realmente, você vai viver. E eu comecei a viver. Depois de alguns anos, falar disso me pega também. Nulidade matrimonial. Por quê? Porque a pessoa da minha família queria casar com ele. E aí poderia simplesmente vir e falar, ó, vamos conversar para anular o seu casamento, né? Mas não, resolveu partir para pior forma, né? Te jogando lá para baixo e te humilhando e fazendo você ser um lixo. Então aí tá assim, ó, reverendíssimo senhor doutor presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Ribeirão Preto. Nulidade matrimonial. Aí fala, aqui ele já estava casado, ó. Eles já estavam casados, tá? Então, sorry. Aí fala o nome da pessoa, tal, atualmente casado. Que bosta. Aí fala o meu nome e tal. Relato demandante. Ser católico praticante, foi educado na fé cristã, foi batizado na mesma que nasceu, participa das atividades religiosas, não conhecendo pessoalmente sacerdotes, conforme demonstra seu libelo, mantinha um relacionamento harmonioso e aberto com sua família, sempre foram muito simples, unidos, e mantinha uma boa convivência com os familiares. Quanto à parte da demanda, relata ser católica, não tem vida, isso sou eu, tá? Não tem vida religiosa ativa, foi batizado, tem convivência harmoniosa com a família, mas contudo relata o demandante que o casamento não foi a melhor escolha. Seu pedido de nulidade está fundamentado, e ainda na infidelidade da demandada, pois segundo o libelo trata-se, nossa, eu até fico nervosa com essas coisas, trata-se de uma pessoa com desvio no comportamento sexual, fato que veio a ser relatado somente após o matrimônio. Ele já sabia, não foi, como eu falei antes, não foi uma traição, porque ele soube. Ele até falou que por ele ficava com as duas pessoas, e eu falei, não, você merece ser feliz, assim como que eu também mereço ser feliz. Nossa, é foda. O demandante relata que conheceu a demandada na escola, não havendo entre eles o grau de parentesco. Na época ele contava com 19 anos, ela 18. Após alguns encontros, começaram a namorar na escola. Conta ter sido um namoro harmonioso, com a concordância das famílias. Relata ainda que durante o namoro ele era fiel e que o relacionamento era sem brigas, mas contudo chegaram a romper o namoro uma vez, sendo que a demandada lhe havia pedido um tempo, mas logo reataram o relacionamento e tudo voltou a caminhar normalmente. Como tudo acontece com um casal normal. Eu queria realmente largar para já viver a minha vida e não casar, né? Mas aí eu falei, poxa, por que não? Ele é meu melhor amigo, a gente se dá bem, né? Sociedade e os pais queriam. Então, tinha amor, tinha tudo também. Eu falei, por que não tentar? O libelo relata que durante o namoro a demanda apresentava problemas pessoais, pois segundo o demandante ela sofria uma influência negativa por conta de algumas amizades. Relata ainda que durante o namoro houve entre eles intimidades sexuais desde o início do namoro, mas sem gravidez. Do noivado, confessa o demandante que após 5 anos de namoro, a família da demandada começou a pressioná-la para o casamento. Resolveram então ficarem noivos e após de 1 ano de noivado se casaram. O casamento foi celebrado pelo diácono na mesma paróquia que foram batizados, no dia 13 de novembro de 2010, conforme certidões acostadas. Confessa que tudo saiu conforme planejado. Ninguém me... Sabe? É a pessoa que ele tá, porque ele nunca falaria isso. Ela que foi forçada a se casar com a outra pessoa, porque tava uma pouca vergonha. E aí ela vem querendo pôr culpa do que ela fez em mim, entendeu?
Estava ansioso, mas feliz, nada indicava que algo pudesse dar errado. Houve lua de mel e consumação aconteceu no mesmo dia de forma satisfatória. Nossa, que da vida de casados. Alega a demandante que durante 2 anos de casamento foram muito felizes, mas com o tempo a demandada passou a ter comportamentos diferentes. Suas amizades não eram mais a mesma. Saía muito de casa e não assumia a responsabilidade do lar. Além de contrair muitas dívidas sem o conhecimento do demandante. Eu saí no final mesmo de casa para alugar uma casa para ver. Nunca deixei dívida no lar. É que eu preciso falar uma coisa, mas aí já vem da outra. Relata ainda o demandante que por várias vezes tentou salvar o matrimônio através do diálogo. Propõe que afastasse das suas amizades, com nítida intenção de salvar o seu casamento, mas todas as tentativas restaram infrutíferas. Sendo assim, diante da insistência da demandada em manter relacionamentos dos quais o demandante não concordava, e ainda diante imaturidade e infidelidade da cônjuge, outra alternativa não foi possível, ou seja, recorrer ao colém do tribunal para pleitear a nulidade do seu casamento. O demandante fundamenta seu pedido na nulidade com base no namoro, com base no amparo legal do código, ou seja, amor, respeito, mútuo, fidelidade, sem os quais a vida a dois se torna insustentável. Relata ainda que o demandante, que a infidelidade da demandada era constante, ainda veio a perceber a gravidade da situação quando a demanda passou a rejeitá-lo sexualmente, assumindo sua nova opção sexual. Outro fato revelante do que não resta dúvidas que tal ato matrimonial jamais poderia ter existido, e uma vez existente não pode ser válido. É a rejeição do prole por parte do próprio demandante, do qual revela no item que não pretendia ter filho, ao menos antes de estabilizar financeiramente. Com isso, fica evidenciado a nulidade do auto, uma vez que, segundo os princípios bíblicos do sacramento, Deus uniu o homem e a mulher com a fidelidade de procriarem. Nossa, que pesado, né? Sendo assim, diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, provocando ocasião desagradável que assina inadimplemento e uma total desrespeito das obrigações do casamento, indivitavelmente é fato bastante indiscutível para que seu pedido seja prontamente preferido. Fala consumação entre o homem e a mulher, olha. Tentou evitar diálogo, sendo que ele mal falava comigo, sabe? Quem que foi mesmo e resolveu dar um pé, dar um basta, fui eu. Tanto é que quando a gente largou, a gente comeu uma pizza, entendeu? Então isso daqui não é nada dele, é ela, é a outra pessoa. Relato: o demandante, que casou novamente, 3 de junho de 2017, está feliz e realizado com a nova vida, que pretende voltar a receber o sacramento da comunhão, enquanto a demandada voltou para a casa dos pais e continua com seus relacionamentos homossexuais. Cara, é muito lixo. É muito lixo, muito lixo. Não fala aqui, né, que eu abri mão de tudo e que eu fui morar sozinha. Depois eu fui morar com 2 amigas, não deu certo. Voltei para casa da minha mãe porque eu queria fazer a minha faculdade, investir em material para abrir uma academia, sabe? É bem foda.